Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h44, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você dar o palpite pro jogo. Quanto vai ser Brasil e Noruega, valendo uma bola da Champions League, presente da Klaus Sport. Sexta-feira, dia da participação do prefeito Fábio Leite no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Prazerzão estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, Luri, bom dia a vocês, ouvintes da Prever FM. Realmente um prazer estar aqui nessa manhã contigo. Prefeito, vamos começar falando a respeito daquele incêndio que assustou os moradores, assustou as autoridades, assustou a população lá no Recanto Azul. E a gente fica preocupado, porque a previsão para este mês de julho é que seja um mês seco, de frio, porém seco, e a gente já viveu uma situação parecida em 24 e 2025, de muitos incêndios aqui em Botucatu, né, prefeito? Exatamente, Márcio. As equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da própria infraestrutura da Prefeitura de Botucatu, vem se preparando, vem se esforçando e tem feito muitas divulgações, né? Na cidade. Vocês têm sido um canal de comunicação, meio de comunicação que tem contribuído muito com isso, justamente por conta dessas prevenções, né? As equipes estão se equipando, treinamentos sendo feitos em vários locais de Botucatu para que o combate seja mais pronto, mais rápido. Mas infelizmente nessa época do ano é a época que a gente passa por essas situações. Você se lembra 2 anos atrás, aquele incêndio na Edgárdia, o ano passado aquele incêndio próximo ali à Pedra do Índio. Então são situações muito difíceis dessa época mais seca, né? Essa época com menor incidência de chuvas. Esse incêndio que você comentou, tudo indica que foi um incêndio criminoso. Eu acompanhei no próprio dia do incêndio, apesar de estar em São Paulo, com o Trombaco, que é o responsável pela nossa Defesa Civil, e deixo aqui meu abraço ao Trombaco e a toda a equipe. Muito provavelmente foi um incêndio criminoso. Existe legislação, né, que ampara agora as ações que vão ser tomadas pela Prefeitura em termos de punição daquela área. É uma área recorrente, então nos últimos anos, inclusive com relatos de moradores e da própria Defesa Civil, é uma área, uma região que praticamente anualmente pega fogo, né, nessa época. Então, mais uma vez, mais um indício de que possa ter sido aí uma situação criminosa. Graças a Deus, não houve nenhum tipo de ferido, nenhum tipo de dano, vamos dizer, à vida, né, a alguma pessoa. O incêndio foi controlado pelas equipes da defesa e pela própria equipe do Corpo de Bombeiros. E agora a gente faz esse rescaldo administrativo que a gente chama, que é justamente fazendo essa identificação e punindo através de autuações os responsáveis. Até porque é uma área grande e a gente percebe nas imagens aqui feitas pelo André Godinho, né? Que soltou também no portal Acontece, né? As imagens impressionantes, prefeito, das casas ali que foram praticamente defumadas, né? Se é que a gente pode usar esse termo, durante esse incêndio no final da manhã, começo da tarde de ontem, né, André? O incêndio foi de grande proporção, e eu acho que até porque a terra ainda não estava tão seca, a fumaça foi muito forte, coisa que dificilmente a gente vê. Tomou conta, principalmente das primeiras ruas ali do recanto na parte de cima, que é a Capitão Ariovaldo Correia Pinto, mas ela foi descendo com o vento e tomou conta do bairro inteiro. Fuligem, para você ter ideia, a gente teve registro lá no Arlindo Duran, que fica quase 6-8 quilômetros de distância ali do Recanto Azul. Então foi realmente uma situação diferente do que a gente está acostumado, e que não sei se a polícia tem condição de identificar ou não. A prefeitura não tem muito o que fazer agora, é mais a prevenção mesmo, né, prefeito? Não, existe sim, André. A legislação vigente, né, ela deixa ao responsável, ao proprietário da área, a responsabilidade sobre esse tipo de não ocorrência. Então, independente do trabalho que está sendo feito para tentar identificar o eventual autor, né, o eventual incendiário, vamos chamar assim, já existe de partida responsabilidades que podem ser atribuídas e vão ao proprietário da área. E você fez uma colocação que é correta. Essa informação a nossa equipe da Defesa Civil me passou. Como nós tivemos recentemente, né, um período de chuva
tanto a terra quanto o mato não estavam tão secos, o que normalmente acontece nessa época do ano. E, portanto, aquela fumaça mais densa, né, como você falou, aquela fumaça mais grossa, né, no linguajar mais simples, ela aconteceu exatamente por conta disso. Prefeito, ontem esteve em São Paulo. Boas notícias, prefeito? Graças a Deus, sim, Márcio. Na realidade, eu fui para São Paulo na terça-feira à noite e acabei ficando quarta e quinta-feira lá, na capital. E as duas grandes notícias, ou os dois grandes pontos mais positivos da viagem, é que eu consegui aquela liberação daquele recurso da saúde do estado. Vocês se lembram que há algum tempo eu estava pleiteando isso desde o ano passado, um recurso junto ao governo do estado para fazer frente, né, às despesas, aos investimentos que a gente tem na saúde de Botucatu, uma vez que Botucatu tem essa característica regional de atendimento em serviços como SARAD, como Sereste, como SAMU, como pronto-socorro, enfim. Essa liberação aconteceu. Eu agora falando com vocês já trocava mensagem com o tesoureiro da prefeitura, porque tudo indica que o crédito foi feito ontem e os recursos estejam disponíveis hoje. E também o segundo objetivo é a assinatura do convênio em relação à cascata do Véu da Noiva, né? A recuperação do Parque do Véu da Noiva, que vai ser feito com recursos aí da nossa elevação à instância turística. E tudo isso para os dois assuntos. Você vai perguntar, Fábio, mas por que essa pressa, né? Por que essa tensão toda? Porque hoje, dia 3 de julho, que inicia-se, né? Que se encerra o período onde a gente pode receber recursos do governo federal e do governo do estado por conta da legislação eleitoral. Então, todos os convênios, todos os repasses, incluindo aqui emendas de deputados, etc., tudo isso tem que acontecer até hoje, a formalidade, porque a partir de amanhã, dia 4, já se iniciam as restrições eleitorais e até o final das eleições, isso é, até o final de outubro, essas transferências e essas assinaturas de convênio não podem acontecer por conta dessas restrições eleitorais. Então, basicamente, lógico que eu aproveitei para outras agendas na capital, mas essas duas foram as agendas mais importantes, tocadas diretamente com o governo do estado de São Paulo, numa delas com a participação direta do governador. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao governador Tarcísio, ao secretário de governo, o Roberto Carneiro, ao secretário de saúde, doutor Eleusis Paiva, e agora também em relação a esse convênio da cascata do Véu da Noiva, do nosso Parque do Véu da Noiva, também um agradecimento ao governador, ao Roberto Carneiro e também ao Dione, que é o subsecretário, né, o secretário adjunto da pasta de governo. Prefeito, e as obras aqui na região da Vital Brasil, como é que está o acompanhamento? A gente sabe que ainda está interditado aqui para quem desce a Major Mateus. Como é que está o cronograma dessa obra? André, cheguei de São Paulo ontem e fui para a obra. Na realidade, fui ver 3 obras na cidade, uma delas ali na Curuzu, naquele grande pátio, naquela grande revitalização que a gente está fazendo desde o terminal urbano até a esquina da Rafael Sampaio. Graças a Deus indo muito bem. Ontem, para você ter uma ideia, as equipes da infraestrutura já pavimentaram os estacionamentos 45 graus, são aqueles que vão ficar virados para a própria rua Curuzu. O pessoal que faz a aplicação do intertravado, né, daqueles bloquetes no pátio do estacionamento, também bastante avançado. Eu acredito que o pátio e a calçada, o calçamento, no final da semana que vem estejam concluídos, daí vai faltar só a calçada da rua. Então, uma obra que está andando bem, graças a Deus, e que remodelou ali aquela região. Não sei se vocês tiveram oportunidade de passar por ali, mas tem ficado muito bonito. A gente faz na semana que vem a aplicação também do gradil, que vai separar, né, todo esse estacionamento, toda essa área do rio, né, do rio Lava Pés. Então, essa foi uma das obras. Depois passei pelo Cachoeirinha para conversar com as nossas equipes de segurança, que permanecem, as nossas equipes de GCM permanecem ali no Cachoeirinha 1 e Cachoeirinha 2, desde a operação que nós fizemos no início do ano, reestilizando completamente ali aquela região, todo aquele padrão que se tinha do crime até o ano passado, agora completamente ocupado por forças de segurança, de cidadãos de bem. Passei lá para conversar com eles e desci, André, ali no Pátio 8. Você sabe muito bem, até a última vez que tive aí na Prever, você abriu o próprio Google Maps aí para mostrar as obras ali de pavimentação do Pátio 8, um programa de pavimentação das nossas estradas rurais que eu iniciei em abril desse ano. Tá indo muito bem. Para você ter uma ideia, ontem eu já desci com asfalto novo praticamente até o trilho do trem.
e a gente segue ainda com mais um trecho para baixo do trilho, estão indo bem, e aí eu concluí ali na nossa obra da rodoviária e da Floriano Peixoto. A rodoviária também avançando bastante bem, estou contente com o que eu tenho visto. A parte de drenagem, ela está praticamente pronta, eu vou dizer 98% pronta, toda a parte do tanquinho está pronta, toda a parte do água fria está pronta. O que falta de drenagem ali agora é fazer a limpeza do fundo, né, do canal, tanto do tanquinho quanto do água fria. As equipes devem mobilizar essa limpeza daqui 10 dias, 15 dias no máximo, para você deixar o leito completamente desobstruído. As 3 ruas, né, cuja base estão prontas, que é a rua que conecta o clube até a rotatória, a rua atrás da Autoelétrica Mendes, que vai conectar a Vital Brasil a Floriano Peixoto, e a própria rua da rodoviária, que é o retorno da rodoviária para quem volta para Vital Brasil, prontas também do ponto de vista de base. Elas já estão até, a gente fala na engenharia, salgadas, né, que é a aplicação daquele pozinho preto, que é o BGS. E agora na segunda-feira, se o tempo permitir nesse final de semana e não chova, e tudo indica que não vai chover, na segunda-feira a gente faz a pavimentação dessas ruas. As equipes ontem trabalhavam nos canteiros centrais da Vital, bastante avançado também, pelo que eu vi ontem. Esses canteiros eles vão pegar ali desde daquela antiga farmácia, ali no semáforo da Vital Brasil, até lá embaixo no clube. Eu vi que faltavam ali 2 pequenos trechos de canteiro. Isso porque a Vital Brasil até a rotatória, até lá embaixo, vai ser pista dupla direta, desobstruída. Para isso a gente está fazendo um bolsão de estacionamento que também está bem avançado. Ontem as equipes trabalhavam na terraplanagem da rotatória, então eles já estão trabalhando ali bem no meio da Vital Brasil. Então uma obra que vem caminhando bem, André. Estou bastante otimista, estou gostando bastante do que eu estou vendo. Tem dado bastante ali já uma visão clara do que vai ser o resultado final. Conversei essa semana com o presidente Wagner da Ferroviária, também bastante contente com o que a gente está fazendo ali, o acesso que a gente está permitindo ao clube. Conversei ontem com alguns empresários ali da região da Floriano, porque depois da rodoviária eu fui ali na Floriano para dar uma olhada também nas obras que ali acontecem na antiga Mazertec. Então as pessoas também agora começam a entender esse transtorno que foi causado por alguns meses, mas conseguem entender agora que os benefícios que ali essas obras vão permitir vão ser realmente grandes, André. Prefeito, só para a gente encerrar, essa semana também essa parceria com a Bracel, bastante importante também, através da Secretaria do Meio Ambiente, seria interessante o prefeito comentar a respeito disso. Claro, Márcio, é um tema que você corretamente milita há bastante tempo, essa questão ambiental, essa questão climática. Esse convênio que eu inclusive já divulguei nas redes sociais com a Bracel, mais um exemplo de uma parceria público-privada entre a prefeitura e uma instituição aqui da região. Se vocês se lembram recentemente que o Cininelli também é objeto de uma parceria público-privada entre a prefeitura e a Cinematográfica Araújo, mas nesse caso, essa parceria com a Bracel, ela se dá especificamente para a nossa unidade de conservação ou para o nosso parque da Cachoeira da Marta. Através desse convênio que foi desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, deixo aqui meu abraço à Bianca, a secretária e a todos os membros aí da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Bracel, meu abraço também a todos os colaboradores aí da Bracel. Ele é um convênio através do qual a Bracel vai contribuir com toda a parte de preservação e manutenção do nosso parque da Cachoeira da Marta, da nossa reserva ambiental da Marta. Para você ter uma ideia, nós abrimos o programa de hoje falando de incêndio. Um dos primeiros investimentos que está sendo feito pela Bracel lá nessa unidade de conservação é justamente os equipamentos para as equipes ali de combate a incêndio da região, os aceros que vão ser feitos dentro do próprio parque. Então uma parceria exclusivamente para a manutenção do parque no sentido ambiental, no sentido de preservação. Deixei claro isso nas postagens e no dia lá não tem nenhuma alteração do que é o parque, da configuração do parque, dessa unidade de conservação. Muito pelo contrário, é um parceiro que vai nos ajudar a embelezar, a cuidar ainda mais daquele local tão bonito de Botucatu, Márcio. Então, mais uma parceria público-privada, sem custo para a prefeitura. É um outro convênio onde esse parceiro, no caso a Bracel, entra com todo o know-how, com toda a mão de obra, com todo o equipamento, enfim, com todo o investimento para aquela unidade de conservação, Márcio. Prefeito, agradecemos mais uma vez a sua participação, desejando um bom final de semana e até a semana que vem, prefeito.
Eu que agradeço, Márcio. Uma ótima sexta-feira a você, André, Ellen, Lori, e principalmente aos nossos ouvintes. Tenham todos uma sexta-feira abençoada e um extraordinário final de semana. Um abração a todos vocês. 6h59, nós tivemos acidentes de trânsito, né? A sua cidade no primeiro jornal. 6h44, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você dar o palpite pro jogo. Quanto vai ser Brasil e Noruega, valendo uma bola da Champions League, presente da Klaus Sport. Sexta-feira, dia da participação do prefeito Fábio Leite no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Prazerzão estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, Lori, bom dia a vocês, ouvintes da Prever FM. Realmente um prazer estar aqui nessa manhã contigo. Prefeito, vamos começar falando a respeito daquele incêndio que assustou os moradores, assustou as autoridades, assustou a população lá no Recanto Azul. E a gente fica preocupado, porque a previsão para este mês de julho que seja um mês seco, de frio, porém seco, e a gente já viveu uma situação parecida em 24 e 2025, de muitos incêndios aqui em Botucatu, né, prefeito? Exatamente, Márcio. As equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da própria infraestrutura da Prefeitura de Botucatu, vem se preparando, vem se esforçando e tem feito muitas divulgações, né? Na cidade. Vocês têm sido um canal de comunicação, um meio de comunicação que tem contribuído muito com isso, justamente por conta dessas prevenções, né? As equipes estão se equipando, treinamentos sendo feitos em vários locais de Botucatu para que o combate seja mais pronto, mais rápido, mas infelizmente nessa época do ano é a época que a gente passa por essas situações. Você se lembra 2 anos atrás, aquele incêndio na Edgárdia, o ano passado aquele incêndio próximo ali à Pedra do Índio. Então são situações muito difíceis dessa época mais seca, né? Essa época com menor incidência de chuvas. Esse incêndio que você comentou, tudo indica que foi um incêndio criminoso. Eu acompanhei no próprio dia do incêndio, apesar de estar em São Paulo, com o Trombaco, que é o responsável pela nossa Defesa Civil, e deixo aqui meu abraço ao Trombaco e a toda a equipe. Muito provavelmente foi um incêndio criminoso. Existe legislação, né, que ampara agora as ações que vão ser tomadas pela Prefeitura em termos de punição daquela área. É uma área recorrente, então nos últimos anos, inclusive com relatos de moradores e da própria Defesa Civil, é uma área, uma região que praticamente anualmente pega fogo, né, nessa época. Então, mais uma vez, mais um indício de que possa ter sido aí uma situação criminosa. Graças a Deus, não houve nenhum tipo de ferido, nenhum tipo de dano, vamos dizer, à vida, né, a alguma pessoa. O incêndio foi controlado pelas equipes da defesa e pela própria equipe do Corpo de Bombeiros, e agora a gente faz esse rescaldo administrativo que a gente chama, que é justamente fazendo essa identificação e punindo através de autuações os responsáveis. Até porque é uma área grande e a gente percebe nas imagens aqui feitas pelo André Godinho, né? Que soltou também no portal Acontece, né? As imagens impressionantes, prefeito, das casas ali que foram praticamente defumadas, né? Se é que a gente pode usar esse termo, durante esse incêndio no final da manhã, começo da tarde de ontem, né, André? O incêndio foi de grande proporção, e eu acho que até porque a terra ainda não estava tão seca, a fumaça foi muito forte, coisa que dificilmente a gente vê. Tomou conta, principalmente das primeiras ruas ali do recanto na parte de cima, que é a Capitão Ariovaldo Correia Pinto, mas ela foi descendo com o vento e tomou conta do bairro inteiro. Fuligem, para você ter ideia, a gente teve registro lá no Arlindo Duran, que fica quase 6-8 quilômetros de distância ali do Recanto Azul. Então foi realmente uma situação diferente do que a gente está acostumado, e que não sei se a polícia tem condição de identificar ou não. A prefeitura não tem muito o que fazer agora, mas a prevenção mesmo, né, prefeito? Não, existe sim, André. A legislação vigente, né, ela deixa ao responsável, ao proprietário da área, a responsabilidade sobre esse tipo de não ocorrência.
Então, independente do trabalho que está sendo feito para tentar identificar o eventual autor, né, o eventual incendiário, vamos chamar assim, já existe de partida responsabilidades que podem ser atribuídas e vão ao proprietário da área. E você fez uma colocação que é correta. Essa informação a nossa equipe da Defesa Civil me passou. Como nós tivemos recentemente, né, um período de chuva, tanto a terra quanto o mato não estavam tão secos, o que normalmente acontece nessa época do ano. E, portanto, aquela fumaça mais densa, né, como você falou, aquela fumaça mais grossa, né, no linguajar mais simples, ela aconteceu exatamente por conta disso. Prefeito, ontem esteve em São Paulo. Boas notícias, prefeito? Graças a Deus, sim, Márcio. Na realidade, eu fui para São Paulo na terça-feira à noite e acabei ficando quarta e quinta-feira lá, na capital. E as duas grandes notícias, ou os dois grandes pontos mais positivos da viagem, é que eu consegui aquela liberação daquele recurso da saúde do estado. Vocês se lembram que há algum tempo eu estava pleiteando isso, desde o ano passado, um recurso junto ao governo do estado para fazer frente, né, às despesas, aos investimentos que a gente tem na saúde de Botucatu, uma vez que Botucatu tem essa característica regional de atendimento em serviços como SARAD, como Sereste, como SAMU, como pronto-socorro, enfim. Essa liberação aconteceu. Eu agora falando com vocês já trocava mensagem com o tesoureiro da prefeitura, porque tudo indica que o crédito foi feito ontem e os recursos estejam disponíveis hoje. E também o segundo objetivo é a assinatura do convênio em relação à cascata do Véu da Noiva, né? A recuperação do Parque do Véu da Noiva, que vai ser feito com recursos aí da nossa elevação à instância turística. E tudo isso para os dois assuntos. Você vai perguntar, Fábio, mas por que essa pressa, né? Por que essa tensão toda? Porque hoje, dia 3 de julho, que inicia-se, né? Que se encerra o período onde a gente pode receber recursos do governo federal e do governo do estado por conta da legislação eleitoral. Então, todos os convênios, todos os repasses, incluindo aqui emendas de deputados, etc., tudo isso tem que acontecer até hoje, a formalidade, porque a partir de amanhã, dia 4, já se iniciam as restrições eleitorais e até o final das eleições, isso é, até o final de outubro, essas transferências e essas assinaturas de convênio não podem acontecer por conta dessas restrições eleitorais. Então, basicamente, lógico que eu aproveitei para outras agendas da capital, mas essas duas foram as agendas mais importantes, tocadas diretamente com o governo do estado de São Paulo, numa delas com a participação direta do governador. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao governador Tarcísio, ao secretário de governo, o Roberto Carneiro, ao secretário de saúde, doutor Eleusis Paiva, e agora também em relação a esse convênio da cascata do Véu da Noiva, do nosso Parque do Véu da Noiva, também um agradecimento ao governador, ao Roberto Carneiro e também ao Dione, que é o subsecretário, né, o secretário adjunto da pasta de governo. Prefeito, e as obras aqui na região da Vital Brasil, como é que está o acompanhamento? A gente sabe que ainda está interditado aqui para quem desce a Major Mateus. Como é que está o cronograma dessa obra? André, cheguei de São Paulo ontem e fui para a obra. Na realidade, fui ver 3 obras na cidade. Uma delas ali na Curuzu, naquele grande pátio, naquela grande revitalização que a gente está fazendo desde o terminal urbano até a esquina da Rafael Sampaio. Graças a Deus, indo muito bem. Ontem, para você ter uma ideia, as equipes da infraestrutura já pavimentaram os estacionamentos 45 graus, são aqueles que vão ficar virados para a própria rua Curuzu. O pessoal que faz a aplicação do intertravado, né, daqueles bloquetes no pátio de estacionamento, também bastante avançado. Eu acredito que o pátio e a calçada, o calçamento, no final da semana que vem estejam concluídos, daí vai faltar só a calçada da rua. Então, uma obra que está andando bem, graças a Deus, e que remodelou ali aquela região. Não sei se vocês tiveram oportunidade de passar por ali, mas tem ficado muito bonito. A gente faz na semana que vem a aplicação também do gradil, que vai separar, né, todo esse estacionamento, toda essa área do rio, né, do rio Lava Pés. Então, essa foi uma das obras. Depois passei pelo Cachoeirinha para conversar com as nossas equipes de segurança, que permanecem, as nossas equipes de GCM permanecem ali no Cachoeirinha 1 e Cachoeirinha 2, desde a operação que nós fizemos no início do ano, reestilizando completamente ali aquela região, todo aquele padrão que se tinha do crime até o ano passado. Agora
completamente ocupado por forças de segurança, de cidadãos de bem. Passei lá para conversar com eles e desci, André, ali no Pátio 8. Você sabe muito bem, até a última vez que tive aí na Prevê, você abriu o próprio Google Maps aí para mostrar as obras ali de pavimentação do Pátio 8, um programa de pavimentação das nossas estradas rurais que eu iniciei em abril desse ano. Tá indo muito bem. Para você ter uma ideia, ontem eu já desci com asfalto novo praticamente até o trilho do trem, e a gente segue ainda com mais um trecho para baixo do trilho. Estão indo bem. E aí eu concluí ali na nossa obra da rodoviária e da Floriano Peixoto. A rodoviária também avançando bastante bem, estou contente com o que eu tenho visto. A parte de drenagem, ela está praticamente pronta, eu vou dizer 98% pronta. Toda a parte do tanquinho está pronta, toda a parte do água fria está pronta. O que falta de drenagem ali agora é fazer a limpeza do fundo, né, do canal, tanto do tanquinho quanto do água fria. As equipes devem mobilizar essa limpeza daqui 10 dias, 15 dias no máximo, para você deixar o leito completamente desobstruído. As 3 ruas, né, cuja base estão prontas, que é a rua que conecta o clube até a rotatória, a rua atrás da Autoelétrica Mendes, que vai conectar a Vital Brasil a Floriano Peixoto, e a própria rua da rodoviária, que é o retorno da rodoviária para quem volta para Vital Brasil, prontas também do ponto de vista de base. Elas já estão até, a gente fala na engenharia, salgadas, né, que é a aplicação daquele pozinho preto, que é o BGS. E agora na segunda-feira, se o tempo permitir nesse final de semana e não chova, e tudo indica que não vai chover, na segunda-feira a gente faz a pavimentação dessas ruas. As equipes ontem trabalhavam nos canteiros centrais da Vital, bastante avançado também, pelo que eu vi ontem. Esses canteiros eles vão pegar ali desde daquela antiga farmácia, ali no semáforo da Vital Brasil, até lá embaixo no clube. Eu vi que faltavam ali 2 pequenos trechos de canteiro. Isso porque a Vital Brasil até a rotatória, até lá embaixo, vai ser pista dupla direta, desobstruída. Para isso a gente está fazendo um bolsão de estacionamento que também está bem avançado. Ontem as equipes trabalhavam na terraplanagem da rotatória, então eles já estão trabalhando ali bem no meio da Vital Brasil. Então uma obra que vem caminhando bem, André. Estou bastante otimista, estou gostando bastante do que eu estou vendo. Tem dado bastante ali já uma visão clara do que vai ser o resultado final. Conversei essa semana com o presidente Wagner da Ferroviária, também bastante contente com o que a gente está fazendo ali, o acesso que a gente está permitindo ao clube. Conversei ontem com alguns empresários ali da região da Floriano, porque depois da rodoviária eu fui ali na Floriano para dar uma olhada também nas obras que ali acontecem na antiga Mazertec. Então as pessoas também agora começam a entender esse transtorno que foi causado por alguns meses, mas conseguem entender agora que os benefícios que ali essas obras vão permitir vão ser realmente grandes, André. Prefeito, só para a gente encerrar, essa semana também essa parceria com a Bracel, bastante importante também, através da Secretaria do Meio Ambiente. Seria interessante o prefeito comentar a respeito disso. Claro, Márcio, é um tema que você corretamente milita há bastante tempo, essa questão ambiental, essa questão climática. Esse convênio que eu inclusive já divulguei nas redes sociais com a Bracel, mais um exemplo de uma parceria público-privada entre a prefeitura e uma instituição aqui da região. Se vocês se lembram recentemente que o Cininelli também é objeto de uma parceria público-privada entre a prefeitura e a Cinematográfica Araújo, mas nesse caso, essa parceria com a Bracel, ela se dá especificamente para a nossa unidade de conservação ou para o nosso parque da Cachoeira da Marta. Através desse convênio que foi desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, deixo aqui meu abraço à Bianca, a secretária e a todos os membros aí da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Bracel, meu abraço também a todos os colaboradores aí da Bracel. Ele é um convênio através do qual a Bracel vai contribuir com toda a parte de preservação e manutenção do nosso parque da Cachoeira da Marta, da nossa reserva ambiental da Marta. Para você ter uma ideia, nós abrimos o programa de hoje falando de incêndio. Um dos primeiros investimentos que está sendo feito pela Bracel lá nessa unidade de conservação é justamente os equipamentos para as equipes ali de combate a incêndio da região, os aceros que vão ser feitos dentro do próprio parque. Então uma parceria exclusivamente para a manutenção do parque no sentido ambiental, no sentido de preservação. Deixei claro isso nas postagens e no dia lá não tem nenhuma alteração do que é o parque, da configuração do parque, dessa unidade de conservação, muito pelo contrário, é um parceiro que vai nos ajudar a embelezar,
a cuidar ainda mais daquele local tão bonito de Botucatu, Márcio. Então, mais uma parceria público-privada, sem custo para a prefeitura, é um outro convênio onde esse parceiro, no caso a Bracel, entra com todo o know-how, com toda a mão de obra, com todo o equipamento, enfim, com todo o investimento para aquela unidade de conservação, Márcio. Prefeito, agradecemos mais uma vez a sua participação, desejando um bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço, Márcio. Uma ótima sexta-feira a você, André, Ellen, Lore e principalmente aos nossos ouvintes. Tenham realmente todos uma sexta-feira abençoada e um extraordinário final de semana. Um abração a todos vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.